noite a todos. Hoje é 5 de outubro de 2019. O jornal Mundo da Expressão vai falar sobre o poder e o jogo dos interesses que gera justiça. A primeira pergunta que eu vou fazer para Adílio Jacinto, que é professor e geógrafo, é o seguinte: Maquiavel, que foi um eminente político, historiador, ele dizia que os meios sempre justificaram os fins. Como é visto o mundo moderno hoje atual, essa relação do poder hoje tem alguma afinidade com essas ideias dele? Não. A sociedade atual ela é prejudicada por você dizer de que os meios justificam os fins. Na verdade, os meios não justificam os fins hoje, no mundo atual. Nos países mais como a Europa e outros países já tiraram isso de letra. Não está mais os meios justificam os fins. Aqui no Brasil, desde a República, há 100 anos, nós estamos vivendo esse sistema de protelação, de racionalidade do poder. O que é a racionalidade? Vários órgãos querendo raciocinar o poder. Aí o poder fica, de certa maneira, certa maneira entrelaçado em corda, que nem corda de navio, fica entrelaçado até lançar em âncora ao mar, e que fica muito prejudicado por isso, né? Os olhos, né? A gente olha o Brasil de hoje, a gente vê que o sistema presidencialista gera injustiça. O sistema presidencialista, porque um toca pro outro, um conflita com o outro. Nós estamos vivendo aí, para sair um projeto de lei demora 1 ano, 10 anos. Uns ficam engavetados lá e depois já não tem mais valia mais nenhuma porque já passou o tempo. E os que eles querem votar, eles já colocam já na frente do que era para ser votado, como foi feito o projeto da lei eleitoral pelo fundo que vai para a justiça, que vai para os partidos, o fundão. Então, só nessa jogadinha, eles aceleraram, mas por falar da desigualdade social brasileira, para falar que o povo está sofrendo, que o povo está tendo injustiça, esse sistema presidencialista não é um bom presságio para o mundo atual. O mundo atual, todos os países que têm outro sistema, ou seja, o sistema parlamentarista, sempre foram para frente. O Japão, a exemplo disso. Até a própria China é um sistema comunista, mas lá é um partido único, mas é parlamentar. É parlamentar. Não tem a justiça. Nós temos 3 poderes. Os 3 poderes ficam minguando, racionalizando como é que devia ser o poder. O poder justifica os fins? Será que sempre fica nessa? Todo um fala, que nem a gente ouviu falar o Gilmar Mendes falando lá. O Gilmar Mendes fala uma coisa. Aí o Barroso, que é um excelente juiz, que é um dos melhores da corte, fala contra esse Gilmar Mendes, que que não tem muita moral, querendo jogar o poder. Certo. Julgar o poder. Aí vai para a Câmara Federal, chega lá, quer fazer também que o governo faça como eles querem. Nomeie amigos para o cargo, um cargo qualquer no país, nomeiam, fazem maracutaias para poder sair, fazer seus currais eleitorais ter benefício. No sistema parlamentarista é diferente. Tem vários sistemas parlamentaristas, mas o parlamentarismo puro é o melhor que tem. Aquele que elege
os deputados e os deputados vão eleger o primeiro-ministro. E não tem corte suprema, não tem nada disso, não tem leis. Não tem um judiciário para julgar nada, não. É eles que vão ter que ter pessoas aptas, pessoas excelentes em conhecimentos jurídicos. E que no caso brasileiro você coloca aí um tiririca, você coloca umas pessoas que não entendem de nada sobre lei, nada sobre os motivos da lei, como deputado. Você coloca aí que tem gente que aproveita desse momento, como o presidente Maia, né? O presidente Maia aproveita dele, o pai dele era Rodrigo Maia, o pai dele era o Maia também, do Rio de Janeiro, foi governador do Rio de Janeiro. Então fica essa política de racionalidade do governo. O que é a racionalidade do governo? Já sabe quem é que vai ganhar. Sempre saber que vai ganhar. A pessoa que entra num partido novo, entrei no partido X, entra no partido X. Se não seguir, se ele não tiver bem estruturado, bem com voto garantido, ele vai chamar a legenda para aquele que é o cacique do partido. A nossa política é assim, o sujeito vai concorrer sabendo já que já está perdendo já de início, o cara que é novato na política. Já sabe que se entrar vai perder. Só que só se ele tiver cacife mesmo, dinheiro, cacife e ter projeto de coisa para ele ganhar, para ele poder ganhar. Então o Brasil, infelizmente, esse sistema presidencialista que já faz mais de 100 anos, não dá condições do Brasil crescer. Não resolve o problema da sociedade brasileira. Não, só o parlamentarismo resolve o problema brasileiro. A racionalidade, esse poder do Supremo Tribunal Federal, pois o poder da Câmara Federal, aí vai para os senadores, aí não dá certo, vai para a corregedoria, vai para Tribunal de Contas, vai para o tribunal disso, vai ter uma burocratização danada do sistema. Esse nosso sistema presidencialista. Ele não presta, nunca prestou e não vai prestar tão cedo. Há uma perspectiva histórica, futuro, que pode ser tratado no parlamentarismo do Brasil? Se não for aplicado no Brasil, não tem muito futuro no Brasil, não. Eles estão aprendendo agora. O povo está vendo como é que é difícil as leis tramitar. O povo está sentindo. Já no parlamentarismo não precisa nada de juiz, julgar, fazer 11ª, segunda instância. Só existe a justiça comum. As injustiças acabam no sistema parlamentarista. A nossa justiça é uma injustiça. Ela raciocina pouco e desenvolve poderes que não são do presidente. Então o presidente quer fazer uma coisa, não pode por causa disso. Já no sistema parlamentarismo, não. O sistema é melhor porque já sabe que o primeiro-ministro tem que ter a maioria na Câmara e os projetos dele vai para frente. Não ficar esse negócio também de coronelismo. O coronel lá do outro lado, do Amapá, do Maranhão, é o José Sarney. Aí o coronel de Fortaleza é o... Fugiu o nome dele agora. É o do PSB. O nome dele agora eu não lembro o nome dele, não. Não tem problema. Eu não lembro, não. Então, não deu não, mas é sempre assim. Cria em Alagoas os Collor. Tasso Gereissati é do Ceará. Do Ceará. Tasso Gereissati. Então, senador. São os coronéis que tem que vão sempre estar no poder do senador, querendo dar uma justificação que não pode ter a ver
clareza. Eles eles acham ainda que os meios justificam os fins. Renan Galeza e aquela turma toda. Todos os meios justificam assim. Maquiavel na época ele estava certo. Os príncipes, etc., que estava a igreja querendo controlar, e ele falou sobre estava certo. Mas hoje não, hoje os meios não são para os fins. Os fins são, assim, se os meios são maus, no caso dos meios brasileiros, os meios políticos brasileiros, eles são maus. Então cria-se um poder mau. Um poder que surge assim, que nem surgiu com o Bolsonaro no Facebook como sempre um salvador da pátria. Sempre fala um salvador da pátria. E ele não tem, fica no poder que é só jogo de interesse. Interesse para cá, interesse para lá. Então, eu tenho interesse em votar a emenda, aquela emenda, eu voto no projeto do presidente se ele mandar uma verba para um tal lugar. Se ele mandar, eu voto. Então ficam os interesses racionais, na racionalidade do poder. Então é fácil raciocinar o poder. Ele jura, faz as leis sempre buscando um interesse. O Brasil é um país de interessados. Diz que assiste no Congresso Nacional Brasileiro a grande dificuldade do sistema presidencialista. Quem domina o regimento interno da Câmara, conhece todos os mecanismos lá no regimento interno, é que mais tem poder no Congresso Nacional, que pauta, fecha todos os projetos possíveis na área. É assim, o presidencialismo são três tripés. Os três tripés. Um tripé, o judiciário, o presidencialismo e a Câmara Federal e senadores. Os três brigam e fica brigando entre eles, só fofocando. É o país da fofoca, tagarelice política. Que eu vou beneficiar, tal pessoa não é assim, aquela pessoa não é desse jeito, ele não vai votar porque ele é caipira, ou ele é isso, é sempre tagarelice. É um jogo de interesse de tagarelas. E eu fico assim, olhando assim, o Barroso, né? Um excelente juiz, perto. O outro é o Fux. O Fux também eu gosto do Fux. Mas só que não adianta nada. No meio de tagarelice, ele se perde nos projetos também. Então fica o tripé. Já no parlamentarismo, acaba o tripé. Fica só um tripé. Fica só uma base. Acaba com a burocratização, diminui o custo político, que tem 400 deputados. 400 deputados só não vai precisar pagar senador. O STF acaba. O STF acaba, não vai gastar com o Supremo Tribunal Federal. Os senadores acabam, fica só sendo primeiro-ministro e deputados. Isso o custo cai, eles querem economizar 1 trilhão, um trilhão nesse projeto que está prejudicando o povo brasileiro, que ele vai ter que aposentar mais tarde. Só se cortasse esse tripé, já economizaria no país em 10 anos 30 trilhões. Nossa, bem considerável. Não é 1 trilhão, são 30 trilhões. Que economizaria nos cofres públicos. Esses três poderes. Os três poderes. Tirando esses três poderes, diminuiria o custo e a sociedade abriria um novo precedente para poder melhorar a sociedade. Então é muito mais interessante viar, até economicamente, parlamentarismo. Parlamentarismo eu falei de vários tipos de parlamentarismo, né? Mas o parlamentarismo direto é o melhor que tem. Aquele que é pela quantidade de votos que o sujeito tem na federação. Na federação. Posso ter voto no Paraná, posso ter voto em Santa Catarina, São Paulo. E eu não ficar O cara que for mais votado vai para os 400 deputados federal. Não aquele
que é chefe, cacique da região. São os mais votados que vão para o parlamentar. Ser parlamentar. Não fica em região, dois senadores. Nós temos 3 senadores em cada estado. 3 senadores. Elege em cada 8 anos, eles são eleitos 8 anos. Ficam 8 anos no poder. 8 anos. 8 anos no poder. É um custo. Não é 30 trilhões, não é 30 trilhões. Acho que dá uns 300 trilhões. Que é muito alto. É considerável o custo dessa inoperância republicana chamada presidencialismo. Então fica muito caro esse termo então presidencialismo. Então, o que tem importante que ressalte que a capacidade de injustiça feita é gerado. Mais alguma coisa? Eu queria fazer as considerações finais seguintes, que então a curto prazo não é possível, você acha que no futuro pode surgir uma perspectiva de uma maior discussão, debate sobre isso? Pode ser pedido por uma PEC, novamente fazer o plebiscito ou o referendo, querendo parlamentarismo ou não. Tem que ser parlamentarismo direto, nada de monárquico, nada de presidente, eleger presidente falar que para fazer pacto, para ficar figurativo lá, nada disso não. Parlamentarismo regular, parlamentarismo direto. Os parlamentares elegem o primeiro-ministro. E não tem presidente para ficar enchendo o saco, nem rei enchendo o saco também. Que nem acontece na Inglaterra ou acontece em outros países. França, etc. Né? Que fica, não deu certo, é uma eleição nova. Dissolve o parlamento e faz uma nova eleição para eleger novos parlamentares. É fácil. E é fácil no Brasil. Nossa justiça em um dia já elegeu. Faz 3 meses de campanha, em um dia, 2 dias, todo mundo já está sabendo quem é os 400 deputados mais votados no país. Não é fazer distrital. Distrital, né? Não. É fazer os mais votados no país. Não importa se ele seja de São Paulo. Se for o mais votado de São Paulo, faz justiça, porque está com a maioria do povo. Então, a maioria está aqui, se a maioria tem 50 milhões de habitantes, por que não eleger quantidade de deputados, se forem eleitos os outros deputados de outros estados, que venham fazer política aqui também, em São Paulo, para ele conseguir se eleger. Então, esse sistema presidencialismo, ele só prevalece para os coronéis. É o antigo, racional, é bem racional. Bem racional. Eles são eleitos porque existe o coronelismo de curral. Então, se manter esse sistema, nós não vamos ver tão cedo um Brasil melhor. Tem alguma consideração final? É só isso. Obrigado pela atenção. É só isso. Só isso. O Jornal de Expressão deu a sua contribuição, então, falou sobre o jogo do poder dos interesses. Uma visão simples, porém objetiva, da relação do poder no país. Obrigado e boa noite. Boa noite, like se gostar. Se você gostou. E se inscreva no canal, tá? Tá bom. Estão precisando de ganhar uma verbinha, é só vocês se inscrever no canal aí pra gente ganhar uma verbinha de vez em quando. Porque nosso jornal não tem patrocinador nenhum, não. Só depende do jogo do nosso mesmo. Do jogo de interesses também nosso também. Que é o interesse que você goste do produto e clique e inscreva-se. Obrigado. Até amanhã.